Já se a gente for analisar o present progressive, né, o presente que descreve ações ainda em andamento, a gente vai ter uma situação diferente, né? O presente simples descreve fatos, verdades, rotinas. O progressive vai descrever ações que estão em andamento, que estão em progresso no momento em que eu estou falando. Então, por exemplo, I'm doing the homework now. Eu estou fazendo tarefa agora. Então, alguém te liga, e aí, o que você está fazendo? Então, no momento que eu estou falando, eu descrevo essa ação que ainda está em andamento. Né? Como isso está acontecendo agora, as expressões de tempo que geralmente aparecem é agora, now, ou right now, e at the moment, no momento. Então, no momento eu estou fazendo minha tarefa. Ok? Só que não vamos nos reduzir só ao presente. O present progress também pode indicar futuro. E aí acontece muita confusão, porque a forma de futuro é exatamente a mesma. Eu vou só alterar as expressões de tempo. Se vocês olharem um exemplo, é I'm doing the homework tomorrow morning. Quer dizer, eu vou fazer minha tarefa amanhã de manhã. Mas se vocês repararem, a estrutura é exatamente a mesma. I'm doing the homework. O que se altera é a expressão agora ou amanhã. É só pela expressão de tempo, ou talvez pelo contexto, né? Se alguém te perguntar, o que você vai fazer amanhã de manhã? Vou fazer a tarefa. Então, pelo contexto, pelas expressões de tempo que eu vou saber se é presente ou se é futuro. Além disso, o present progressive também pode expressar situações que se repetem constantemente. Ou seja, né, não precisa necessariamente estar acontecendo naquele momento, mas ela sempre acontece. Por exemplo, he is always complaining about his job. Ele está sempre reclamando do emprego dele. Né? Não é uma ação que está em progresso, mas é uma ação repetitiva. Ok? Vamos ver então um pouco sobre a estrutura do present progressive. A gente tem um sujeito, pode ser I, you, he, as pessoas, né, que a gente viu, mais o verbo to be. Para cada pessoa, o verbo to be tem uma forma, né? Então, se eu usar I, eu falo I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Então, o sujeito mais o verbo to be e o verbo principal acrescido de ing. Ing é o que em português é cozinhando, fazendo, indo, esse ando, endo, indo, o gerúndio. Ok? Então, I am cooking, she is cooking. Eu estou cozinhando, ela está cozinhando. Se eu for passar isso para interrogativa, eu não uso o verbo auxiliar, como tem no simple present. Eu vou simplesmente inverter a posição do sujeito e do verbo to be. O verbo to be passa para a posição inicial da frase. Então, eu tenho are you cooking? Ou is she cooking? E na interrogativa é só acrescentar a partícula not. No, I am not. Não, não estou cozinhando. No, she isn't. Isn't é a abreviação de is e not. Para acrescentar então esse ing, também tem algumas regras para a gente seguir. Uma delas é, se o verbo terminar em e, eu tiro o e para não ficar duas vogais juntas, né? E acrescento o ing. Por exemplo, dance, dancing. Verbos terminados em ie, como lie, né, de mentir, eu tiro o ie e coloco um y no lugar. Então, lie ficaria lying, com y. Verbos monossílabos, ou seja, de uma sílaba, terminados em consoante, vogal, consoante. Então, se eu olhar swim, swim é nadar, tem uma sílaba só e termina lá com consoante, vogal, consoante. Nesse caso, eu dobro a última consoante. Então, swimming vai ter, então, dois M's. Bom, então, de tudo isso que a gente viu sobre present progressive, fiquem mais atentos ao que a gente chama de non-progressive verbs. Que é isso? São alguns verbos que não podem ficar nessa forma de ação em andamento. Por quê? Porque eles não descrevem ações, eles descrevem estados. Então, por exemplo, se eu digo, I have a car, eu tenho um carro. Não existe, eu estou tendo um carro, né? Ter um carro é um estado, é uma situação. Ou você tem, ou você não tem. Então, tem verbos que não podem assumir a forma do present progressive. Então, alguns exemplos de non-progressive verbs são o know, saber, understand, entender, need, precisar, want, querer e like, gostar. Cuidado que alguns desses verbos em português a gente fala, né? Por exemplo, eu estou precisando, eu estou entendendo, né? Então, cuidado para não confundir as formas em português com o inglês. Em inglês, eles não podem vir para a forma do progressive, ok?
Atenção também porque contexto é tudo. Então, tem alguns verbos que, dependendo do sentido, são não progressive e, com outro sentido, eles podem ir para a forma do progressive. Um deles, por exemplo, é think. Think pode ser pensar, mas também pode ser achar, né? Tipo, quando você dá a sua opinião, eu acho alguma coisa. Então, quando eu digo, I think your cousin is very nice, eu acho que o seu primo é muito legal, né? Eu tenho essa opinião. Nesse caso, o think não pode ir para a forma do progressive, porque é uma opinião sua, não tem ação. Ou você acha aquilo ou você não acha. Então, não tem. Agora, se o think tiver o sentido de pensar, né, isso descreve uma ação, então ele pode ir para a forma do progressive. Por exemplo, I'm thinking about my trip to Rome. Eu estou pensando sobre a minha viagem para Roma. Outro exemplo é o verbo see. See, o sentido mais comum assim, é enxergar. Enxergar descreve uma propriedade da pessoa, uma característica. Ou você enxerga ou não, né? Tem então uma deficiência, você não enxerga. Então, nesse caso, ele não pode ir para o progressive. Né? Então, se eu falo, do you see that bird? Você está vendo aquele pássaro? Em português, eu digo, você está vendo no progressive. Mas em inglês, se vocês verem no exemplo, ele está no simple present, porque ele não pode assumir a outra forma. Agora, se também pode ter o sentido de consultar, quando o médico consulta alguém, ou quando você vai no médico. Nesse sentido, tem a forma do progressive. Por exemplo, the doctor is seeing a patient now. O médico está vendo, está consultando um paciente agora, nesse momento. E o último exemplo é o have, que eu dei para vocês no início desse slide, que é I have a bicycle. Eu tenho uma bicicleta. Ok, ou eu tenho ou eu não tenho. Só que have também faz parte de algumas expressões, como have a good time, quer se divertir, ou have a hard time, né, quer ter dificuldades com alguma coisa. Então, nesse sentido, ele pode ir para o progressive. Por exemplo, I'm having a good time. Eu estou me divertindo, eu estou aproveitando esse momento. Ok? Eu trouxe para vocês algumas questões de vestibulares envolvendo tanto o present simple quanto o present progressive. E o primeiro deles é um exemplo da Unicamp, vestibular de 2014, em que a gente tem a imagem de um iPhone, o iPhone 5, e a imagem descreve as funções. Como eu disse para vocês, o simple present é um verbo usado, então, para descrever ações, rotinas, fatos. Então, a gente vai ver muito eles em descrições de alguma função, de objetos ou de algumas máquinas. Também pode aparecer muito em gráfico, né? O texto descreve o gráfico ou a tabela. Então, o tempo utilizado pode ser o simple present, né? Por exemplo, o gráfico mostra que, ou a tabela aponta que, as pesquisas dizem. Né? Então, tudo isso, como é descrição, o simple present é o tempo mais indicado para isso. Então, se vocês olharem para a imagem, a gente tem lá várias funções, por exemplo, cosmetic surgery, né? É claro que é uma imagem irônica, né? Então, cirurgia plástica, ou enables time travel, ele possibilita viagens no tempo, makes you invisible, ele te torna invisível, enfim, tem várias funções aí ironizando o iPhone, que tem 1 milhão de funções. E a pergunta é, qual é, ironicamente, a desvantagem do telefone celular que aparece no cartoon? E o que ele seria capaz de controlar? Então, se a gente voltar lá para a imagem, a gente vê no final lá do quadrinho um asterisco e diz, does not contain a phone. Então, a gente tem o auxiliar de presente, does, na negativa, né? It doesn't contain a phone. Ou seja, ironicamente, o celular, a única coisa que não faz é telefonar. Ele não possui essa propriedade de ligar e receber ligações. E o que ele seria capaz de controlar? Eu vou lá nas funções indicadas e eu encontro lá controls. Como é o celular, vamos lembrar, é it, é um objeto. Lembra que he, she, it tem um S no final, né, acrescido. Então, controls weather and stock market. Ele controla o tempo e o mercado de ações. E a B, o que esse celular permitiria que seu usuário fizesse com relação ao tempo. Né? Então, eu fui lendo para vocês, com relação ao tempo, ele permite que você viaje no tempo. E se vocês virem o verbo, enables também está com S, porque está descrevendo uma função
do celular, um objeto it. He, she, it tem um S no final. Já com relação ao present progressive, trouxe outra questão que é desse mesmo vestibular da Unicamp e trazia um trecho de uma peça de teatro chamada A Streetcar Named Desire. E então tem duas personagens conversando, a Eunice e a Blanche. E a pergunta queria saber qual é o endereço da Estela, e aí vocês viriam lá os números, mas o que eu quero focar aqui com vocês é o que ela estaria fazendo no momento em que a sua irmã chegou em casa. Então, uma ação que estava em progresso quando a irmã chegou em casa. Então, se vocês olharem na última linha da conversa, a gente tem lá, well, that's where she is, watching her husband bowl. Então, a Estela, a irmã, is watching her husband. Ela está assistindo, ela está vendo o marido dela jogar boliche. Então, a gente vê essa ação ainda em andamento naquele momento em que as duas estavam conversando. Ok? Então, essa foi a nossa aula sobre presente. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só enviar a sua questão. Continuem ligados no canal e até a próxima.